Bom, comecei a gravar aqui, tá? E eu queria que tivesse mais gente aqui, tem pouca gente, mas a gente vai tentar respeitar também o horário, respeitar vocês que chegaram no horário certo, né? Vamos manter o horário e, de qualquer forma, tá sendo gravado aqui e o pessoal vai chegando. De toda forma, também, antes da parte prática, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não conhece, ver aqui o que que é o notebook LM, ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona, tá? Essa plataforma do Google, tá? Então vamos lá. Na verdade, o notebook LM é uma LLM, Large Language Model, né? Ela é baseada nesses IAs que você já está acostumado, Perplexity, Cloud, Gemini, e Google, né, e ChatGPT, né, DeepSeek, tá? Só que ela é bem específica para o uso dos documentos que você coloca nele, né? É o que na IA nós chamamos de fine tuning, né? Que é a última ponta, é como se fosse um prompt que você dá informação. Isso você pode também fazer isso, né, com as LLMs tradicionais. Se você quiser, você pode subir os artigos para lá, os PDFs, cada um tem sua limitação, né, de tamanho, né, mas você pode subir e fazer consultas. Só que essa ferramenta, ela tem uma interface, tá, já voltada para esse tipo de abordagem, para a gente poder trabalhar com os artigos que, teoricamente, a gente vai subir. Teoricamente não, que a gente sobe, né, na verdade, ele vai subir os artigos. Então ele vai usar todo o conhecimento que ele tem, mais voltado para os artigos. Então todas as perguntas e, obviamente, as respostas que ele vai colocar são relativos aos artigos que você vai subir. Então essa é a grande vantagem, e aí a gente tinha acabado de sair da reunião de uma das unidades aí, e já vimos notando que o pessoal já está usando o notebook LM, alguns aqui já são até feras no uso aí, o professor Bruno aí já usa bastante, e eu estou também aqui, sou um aprendiz também, se tiver uma coisa que vocês sabem que eu não tenha visto, a gente vai colocar. No exemplo que eu vou colocar aqui, eu também vou aproveitar e falar do Elicit, tá? Que é uma ferramenta que eu considero muito boa, principalmente para triagem dos artigos e a seleção, né, dos artigos e a construção da planilha também, tá? Então, eu vou mostrar também e como é que eu geralmente trabalho junto com o Elicit e trabalho com o Notebook LM, tá? Então, como eu já falou, é um assistente de pesquisa e anotação, né? Anotação no sentido de ele buscar nessas fontes e fazer todas as referências dele, tá? Então, diferente dos chatbots normais, das LLMs normais, ele vai se basear nas fontes, tá? E aí ele pode ser usado estudantes, pesquisadores, jornalistas. Eu particularmente, tenho incentivado muito meus alunos no que a gente chama aqui de revisão sistemática da literatura, acho que todo professor de pós-graduação faz isso, de usar essas ferramentas para fazer os resumos dos seus achados, porque ele é muito interessante com relação a isso também. Então, eu me senti bastante, não evitando o Ctrl+C, Ctrl+V, né, de ipsiliteris colocar o que ele tem, a resposta que ele dá, mas o fato dele conseguir buscar nos artigos e fazer uma comparação dos trabalhos que eu estou subindo para ele, já é uma grande vantagem, tá? Então, quais as principais vantagens? Aqui você vai personalizar o conhecimento dele, tá? Então, nesse caso, as respostas vão ser personalizadas para os documentos que você sobe, tá? E a resposta toda vai ser com base nesses materiais. E ele vai, obviamente, com todo o poder que ele tem,
fazer a síntese, né, e simplificar o conteúdo aí desses elementos. Quando você sobe, termina de subir, ele mesmo já dá o resumo, ele mesmo já coloca, mas você pode interagir com ele, com os prompts, né, que são utilizados normalmente, né, pelas LLMs. Quem está acostumado a ver com as LLMs também pode subir um prompt, tá? E ele tem um aumento da produtividade, né? E aí foi até uma discussão que a gente acabou de ter lá, né? Que às vezes as pessoas, apesar, eu vou falar daqui a pouco, ele dá um bulletzinho onde tem a referência daquilo que ele foi buscar, isso é um diferencial do notebook LM quando você usa as LLMs convencionais, porque ele te mostra a referência, né? Então a gente dá uma sensação, a questão é a sensação de confiança nas respostas muito maior, né? Porque ele está sempre mostrando onde é que ele está buscando e você pode rapidamente conferir, né? E esse é um dilema que a gente está conversando. A gente também não pode chegar para uma IA, né, dentro desse processo, principalmente no processo que está bem apertado com o tempo, a gente ainda tem que se fazer todo o arcabouço para montar a, a, a pesquisa, montar, fazer a seleção dos estudos, ainda tem que conferir o que a IA fez, né? É um retrabalho, né? Você está fazendo isso duas vezes, né? Então, esse aumento de produtividade que eu cito aqui, né, aqui embaixo, ele vai depender muito do nível de confiança que você vai ter no seu próprio prompt e na resposta que o Notebook LM vai dar, né? Então, ele organiza, ele compartilha e uma grande vantagem, né, que ele pode fazer é visões geral em áudio e vídeo, né? O vídeo, na verdade, eu até demonstrei, acho que na vez passada para vocês, né, numa aula passada, na verdade não é um vídeo, né? Ele faz um conjunto de slides e ele narra aqueles slides e grava como se fosse um vídeo, tá? Então não é nada assim como aqueles vídeos da IA que você está acostumado a ver, não. Aí são outras ferramentas. Mas quando a gente faz isso para uma tradução do conhecimento, é bem interessante você gerar os podcasts também, né? O áudio. Então ele vai conversar, vai fazer uma coisa, um tom bem jornalístico, a geração desse áudio aí, tá? E a qualquer momento você pode atualizar as fontes, tirar uma condição, pedir para ele buscar em certas partes dos artigos. Ah, eu quero procurar só nos resumos, eu quero agora que você veja só os desfechos. Você consegue controlar isso aí também à medida que você joga lá as coisas lá para ele, tá? Então aqui você pode extrair insights de artigos e anotações, pode gerar ideias, estudar rascunhos, gerenciar projetos, sintetizar anotações, então ele é bem útil nessas coisas tá aí. Ele como por ser uma ferramenta do Google, ele está integrada com a ferramenta do todo o arcabouço do Google, né? Do Google Docs, do planilhas, né? Enfim, toda a suíte do Google, né? Então, às vezes você não precisa nem subir o PDF, mesmo se você colocar o link para o seu Drive, também ele consegue fazer a captação dos artigos que estão numa determinada pasta também, tá? E, como eu já disse, um modelo baseado nos documentos que você coloca e manuseio desses atributos, tá? Bom, isso aqui é um ponto controverso, que até eu cheguei a comentar numa das minhas palestras que eu dei, né? Porque, a rigor, o notebook na LM garante não usar dados pessoais no tratamento geral, ele não, teoricamente, ele não guarda, mas você sabe que enviando seus documentos, você está armazenando isso em algum lugar, né? Apesar dele, de certa forma, garantir, né, a segurança e a privacidade desses dados, à medida que sai do seu computador e vai para ele, você já perdeu esse controle. Então, é sempre legal você manter uma certa restrição com relação a isso. Se você tem um artigo que você não queira subir, então é muito perigoso você subir um artigo, ou que você está fazendo, ou que está novo, ou não está em draft ainda, né? E subir isso aí pode ser uma coisa bem
bem extensível, tá? Eu não confiaria totalmente nisso, tá? Nós temos aqui algumas dependências, algumas limitações, né, deles, inclusive, na reunião de agora anterior, a gente pôde notar algumas limitações, tá? Que é a qualidade do prompt. Então, aquele nosso encontro passado, né, é válido, tudo que a gente especificou lá sobre a construção do prompt, que vale também para aqui o uso do notebook LM. Então, o notebook LM, ele depende também das interações que eu faço com ele. Nós vimos alguma dificuldade de ter colocado, né, respostas que talvez ele não tenha, e aí ele lhe pergunta mais detalhes e você fica respondendo e você fica naquela interatividade. Talvez isso não seja legal, né? É uma perda de tempo, né? Mas, elaborando o prompt correto, obviamente as respostas vão ser bem mais específicas do que você realmente está procurando, tá? O que eu acho uma vantagem dele usar apenas com documentos fornecidos, apesar dele usar o conhecimento geral para fazer interpretação, né? Você fica amarrado para ele fazer algumas comparações. Por exemplo, se você quer ver se os estudos estão, os desfechos dele estão de acordo com alguns critérios, ou você coloca no prompt os critérios que você quer, ou você sobe um documento com os critérios e pede para ele analisar sobre aquele viés. Então, se você não disser isso para ele, ele talvez não saiba o que se trata e precise que você carregue essa informação para ele, tá? Então, é uma observação que eu faço também sobre isso, tá? E ele também, assim como qualquer outro, ele tem o risco de fazer um viés, tá? Lembre-se que a qualidade também tá sujeita à qualidade e à quantidade de artigos que você mandou para lá. Então, ele pode sugerir um desfecho, ele pode sugerir um resumo, mas é o resumo dentro daquele mundo, daqueles 10, 15, 20 artigos que você tenha colocado, tá? Já como ele não usa informação de fora, ele pode se limitar só àquele contexto. Então, é importante também que você tenha ciência desse tipo de abordagem aí, tá certo? Aqui, né, tem um passo a passo, né, que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Eu vou tentar colocar aqui para vocês entenderem como é que a gente faz, né? Eu vou fazer uma, um guia aqui, eu vou fazer uma coisa que vai passar por isso. Acessar o notebook LM, criar o notebook, dar um nome e carregar as fontes, e você vai fazendo o chat com ele, tá? Para ter as respostas e, obviamente, ter as ideias e sugestões que ele mesmo gera automaticamente, tá? Então, eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Fica bem legal aqui os passos que a gente vai fazer, tá? Ele aceita Docs, Google Docs, TXT, slides e PDFs, né? Tentar botar um DocX da Microsoft, ele não vai, né? Aceita links, você pode passar o link do YouTube para ele fazer uma transcrição, ele trabalha com arquivo e também copiado e colado, né? Os trechos, tá? As limitações, é importante você ter noção disso, né? Ele tem 500 mil palavras na fonte, a limitação com a versão gratuita, tá? Então, um texto muito longo, ele não vai buscar todos, né? E o limite dos seus artigos é até 200 megabytes, tá? Então, a gente sabe até que tem uns artigos que são pequenos, mas são grandes em tamanho, né? Em conteúdo é pequeno, mas tem uma figura, tem alguma coisa, então isso deixa o PDF maior, e isso não é legal, porque ele vai considerar aqui os 200 megabytes para formalizar. Pode ser com 10 artigos, 20 artigos, né? Mas pode ser menos, dependendo do tamanho dos PDFs que você coloca, tá? E aqui a interação toda é através do chat, tá? E ele tem um cuidado, né? É uma das grandes vantagens de se usar a ferramenta do notebook LM, que é o bullet, né? Que é aquele um círculozinho com a, a fonte, né? A, o local, o link, essa é a palavra que eu queria achar. O link de onde você pode clicar, né? E
abrir a fonte, ele vai dizer por que ele está colocando naquela resposta. Então, esse é uma grande vantagem, mais uma vez eu digo, né, que dá a sensação de confiança na ferramenta, né? Apesar do ChatGPT e do outros, próprio Gemini, o Perplexity, se você pedir, ele também dá. Mas como ele foi feito para isso, né, então ele bota, né, e isso dá uma confiança maior, tá? Aqui eu já falei, você tem podcasts, pede para fazer uma estrutura cronológica dos artigos, isso é muito legal também, quando você pede para fazer, tá? E pode criar mapa mentais, esqueci de falar dos mapas mentais, ó, fluxogramas de como as ideias dentro daqueles artigos que você colocou, como essas ideias estão organizadas. Muito interessante também isso aí também, tá? Eu cheguei até a fazer nos exemplos também, tá? E no guia geral, o guia do notebook, quando você sobe automaticamente, ele já dá o resumo, ele já dá uma sugestão de perguntazinhas lá embaixo, tá? E algumas dicas já para gerar os briefings, os quizzes, se for o caso de você utilizar, tá? Então, algumas dicas que a gente vai utilizar aqui, né? Isso é uma etapa após a seleção, né? Eu vou selecionar sua fonte confiável, mas isso aí depois que eu selecionei. Não. Obviamente, você pode usar o Notebook LM, mas para aquelas fontes que você sabe que são fontes, ou vem da PubMed, ou vem de algum repositório que você conhece a origem dessa informação. Se você colocar qualquer outro texto que não seja voltado para isso, eu tenho o costume de dizer, às vezes, que um ditado, né? Eu digo que a IA não leva desaforo para casa, né? Ou seja, se você colocar algum documento que não esteja no contexto, ele vai usar aquilo dali para tentar fazer uma correlação com o trabalho que você está querendo fazer. Então, por distração ou por alguma desinformação, subir um artigo que talvez não tenha a ver com o outro, ele vai embaralhar tudo porque o trabalho dele é tentar achar a relação disso aí, tá? Caso ou outro, se for muito díspare, né, as informações do artigo que você está subindo, obviamente ele vai apontar, né, dizer que esse artigo fulano não tem nada a ver com isso, mas se for mais ou menos parecido, ele vai colocar. Aqui as regras do prompt servem também, né, para o Notebook LM, tem que fazer um comando certo, tem que fazer a pergunta correta, tá? Verificar sempre as citações, isso é muito importante, né, dando a conferida no bulletzinho para saber qual é a fonte, tá? E você pode pedir para ele gerar diferentes maneiras, uma lista, um parágrafo, uma tabela, uma explicação, um podcast, tá? E você pode colocar suas próprias anotações também, fica tudo registrado lá. Tá certo, pessoal? Vamos ao exemplo aqui. Estou com pena de ser só 9 pessoas aqui, né? Já que a gente abriu para todo mundo, né? Mas acho que cada um tem seus afazeres aqui, tá? Eu vou começar, pessoal, aqui mostrando para vocês como é que eu fiz desde o começo, né? Eu fui aqui no Elicit, tá? E o Elicit, eu acho que eu já até comentei com vocês, é uma ferramenta, tá? De fazer pesquisas nas bases, tá? De papers, ele vai selecionar os papers, tá? Com base em nenhuma pergunta de pesquisa, tá? Então, por que eu estou fazendo essa etapa com o Elicit, tá? Primeiro, para eu selecionar os artigos que eu quero, né? Obviamente, eu não passei por essas etapas, todas que vocês estão fazendo, no trabalho de vocês. Eu estou apenas me aproveitando e vou usar aqui o Elicit para poder fazer essa demonstração, para pegar os artigos, tá? Então, o que eu faço? Eu vou aqui pegar uma pergunta, tá? De pesquisa, tá? Vou pegar essa pergunta aqui, vou dar aqui para vocês, de uma das demandas, tá? E colar aqui. Pessoal, tá todo em inglês, ele não tem versão em português, obviamente você pode usar aqui a ferramenta de tradução, tá? Dos próprios browsers, tá? Apesar de eu usar todas as perguntas
em português, certo? Então, eu botei aqui, quais são as técnicas, metodologias inovadoras e efetivas para a adoção do manejo integrado de vetores e outros invertebrados de importância em saúde pública em território nacional. Eu vou mudar aqui território nacional, obviamente, para Brasil. Eu não sei se ele tem o conhecimento regional de onde é que eu estou acessando, mas eu vou botar aqui no Brasil, certo? Então, é essa que eu vou fazer essa pergunta. Ele já está analisando aqui a pergunta, ele disse que foi boa, né? E aqui eu posso procurar por papers, né? Paper de pesquisa ou desfechos clínicos, tá? Clinical trials é desfechos clínicos, né? Se meu inglês ainda não, né, de Massachusetts está correto, vocês me ajudam aí se isso aí é verdade. Aí eu marquei aqui e aí peço para ele procurar, tá? Obviamente ele pede para eu dizer qual é o que eu quero, né? O céu rápido, o céu balanceado ou é o comprehensive, né? O equilibrado, o compreensivo, né? Que faz até 40 coisas. Obviamente tem que ter um plano plus aqui para pagar, né? E colocar mais isso aqui. Tá? Então ele vai só me mostrar 10, tá? E eu peço para ele gerar e aí ele vai buscar os dados aqui, fazer a busca para mim, tá? Então tem uma ferramenta assim que está carregando aqui, né? Está mostrando, e aqui as etapas. Ele aqui encontrou 50, que é o limite dele na versão grátis, tá? Vai filtrar os dados e depois vai extrair as métricas e gerar o, 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 o repositório, tá? Vamos esperar um pouquinho aí, porque é muito legal vocês observarem esse tipo de ferramenta para fazer a pesquisa e é o que eu vou usar aqui. Eu não vou baixar todos os papers, já tem os artigos feitos downloads aqui de outra pesquisa, eu vou usar eles no notebook, mas é bom você colocar. Então, ele já me deu algumas, né? Algumas, os artigos, tá? Aqui o que ele vai procurar, tá? Se ele é uma aplicação de campo, validação no mundo real, aí ele diz que 12 embate, 23 dos 50, né? Não, pode, provavelmente, 15 já não bate. Desses 50, se está no escopo do Brasil, ele diz que 38 bate, 9 provavelmente, e 3 não bate, né? E ele pulou, né? Mas ele dá aqui os relatórios de tudo que bate e que não bate, né? O critério que ele usou, tudo com base na IA, esse critério foi ele que colocou, tá? E agora ele está fazendo extração de dados, né? Extraindo se tem uma tecnologia inovadora, que eu pedi aqui, né? Para ser inovadora, tipo de inovação, se é tecnológica, biológica e social, genética, se tem detalhamento da técnica, se tem de controles de abordagem de controle de vetores diferente do tradicional, enfim. Aqui ele tá mostrando o critério que ele vai fazer, tá? E o vetor, né? Se tem, né? Qual tipo, se é larva, se é adulto, se é no óvulo ainda, né? Aí ele já dá aqui algumas coisas, então ele procura com base nisso, ele está terminando aqui 96%, 97%, completou e ele gerou aqui a resposta, tá? Aqui. Só um minutinho, tá terminando aqui, né? Tem um acompanhamento aqui. E já já ele bota a resposta aqui. Ele vai esperar 5 minutos. Não vou esperar, não. Vai demorar demais. Mas depois eu volto para cá, tá? Só para a gente ganhar tempo, porque se ele está dizendo que vai fazer em 5 minutos, ainda tem um tempinho para fazer essa busca, tá? Mas eu volto aqui para a ferramenta. Então, enquanto ele faz essa pergunta, vamos no notebook book LM, tá? Aqui eu vou para testar o notebook LM. Vou confirmar que sou eu mesmo aqui minha conta.
minha senha, tá? Do Google, tem que ter uma conta Google, né? E aqui são os meus notebooks, tá? Aqui são dois, tá? Que eu uso, mas é porque não tá nessa conta. Deixa eu mudar para minha conta aqui pessoal, que eu tô na conta da universidade, só para mostrar para vocês aqui, tá? Então, aqui eu tenho os notebooks recentes. Aqui eu acho que foi até um dos microcontaminantes que eu coloquei. Aqui foi um que eu coloquei todas as resoluções da universidade. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre alguma resolução de alguma coisa que eu tenho na universidade, eu pergunto aqui, né? É meu assessor pessoal para assuntos de Universidade Federal do Piauí. Eu subi todos aqui. E aqui são um método de rotulação que eu estava fazendo um teste com meus alunos, tá? Então, deixa eu ver se aqui os meus notebooks, acho que é isso mesmo. Então, aqui eu vou criar um novo bloco de notas, meu novo notebook, tá? E aqui ele pede para eu carregar as fontes. Deixa eu só ver se já terminou aqui. Ainda não, 2 minutos. Então, o que que eu faço? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, nessa pasta, 2 pesquisas que eu já fiz, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês, ó. Eu tenho exemplos do microcontaminantes e tenho exemplos dos invertebrados, né? Os artigos que eu fiz a pergunta sobre os invertebrados, que também é outra pesquisa, tá? Como aqui eu tenho dos microcontaminantes, eu tenho mais documentos, tá? Eu vou colocar esse documento. Esses documentos todos que estão aqui, tá? Esses PDFs, tá? São fruto da minha pesquisa no Elicit, tá? Eu vou voltar já já para ele, que você pode selecionar o critério, pode adicionar uma coluna, lembre-se que lá eu vou montar a planilha, né? E eu posso dizer qual o critério e ele já pode apontar, inclusive, o critério, tá? Mas eu optei por selecionar a grande maioria, tá? Dos artigos que tem lá. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, deixa eu voltar para lá ver se já terminou, não, 3 minutos ainda. Eu vou usar todos esses exemplos aqui. Então, como é que eu faço? Simples. Eu pego aqui os artigos e jogo para cá, tá? Ele aqui automaticamente, ó, você pode ver desse lado, deixa eu dar uma aumentada aqui também, para ficar um pouco maior. Ele está subindo, tá? Todos os artigos, acho que falta só mais um. Obviamente, documento 1, documento 2 tem o título, eu posso aqui também pegar aqui e mudar o nome, tá? Para ficar bem organizado, tá? E ele já colocou um título aqui, tá? Que ele achou que é o título. Você pode também alterar, né? Pesticidas perfluorados em água humana para o consumo, tá? E aí, você tá aqui, tá? E já pode chegar e perguntar para ele quais os principais desfechos desses trabalhos, tá? E aí ele vai pegar e vai, né, colocar aqui, vai pensar um pouquinho. Obviamente ele está indo consultando todas essas fontes, tá? Para colocar, né, e as perguntas, responder todas as perguntas que eu fiz aqui, tá? Demora um pouquinho e aí ele vai, chega e já está gerando aqui, ó. Então, o detalhe importante, tá? Disso daqui é isso que eu estou falando aqui para vocês, ó. Ele tem aqui a referência, tá? Então, agrotóxicos mais frequentes, tá? Foram registrados 5%, aí ele está aqui e diz as páginas todas que onde se deve ser colocado, as referências todas, tá? Ele mostra a rosa e tal. Se você clica, ele vai e marcar o trechinho dizendo qual é o artigo, tá? Que está aqui e o trecho que ele usou para dar aquele desfecho, certo? Então, ele sempre tem aqui, né, todas os guias, as fontes que ele usou, tá? O 4, se eu clicar aqui, ele vai buscar.
O 3, ele já foi buscar esse aqui. O 6 não quer dizer, é o número dos artigos, tá? O 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o artigo 9, ele foi buscar aqui, tá? E vocês observaram aqui, tá? Deixa eu mostrar bem aqui. Quando eu boto uma referência desse tipo, tá? Ele já tem aqui embaixo algumas perguntas que ele mesmo sugere quando você vai fazer isso aqui. Aí ele pergunta, por que a irrigação do gotejamento é mais eficiente? Por exemplo, né? Ele chegou à conclusão que tem essa coisa do gotejamento. Então, ele mesmo pergunta, tá? E ele mesmo vai gerando aqui também, tá? Respondendo a minha pergunta, isso aqui. Aí, se eu gostei disso aqui, eu posso guardar na nota, né? Essa coisa aqui, e ele já fica guardado aqui a, a pergunta, tá? E aí, quando eu consultar, ele vai diretamente para aquela nota, né? E eu posso também fazer as coisas aqui, converter numa fonte. O que significa converter na fonte? Ele vai passar agora a ser uma fonte aqui. Se eu disser que isso aqui vai ter que ser uma fonte, eu vou converter e ele vai acrescentar. Agora, essa nota aqui, ele vai passar a utilizar como referência, tá? Os trabalhos. Então, ela vai aparecer até com um símbolozinho aí azulzinho, como você deve colocar. Então, essa resposta que eu dei aqui, ela vai passar a ser consultada toda vez que eu pegar e fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, ela passa a ser uma fonte, certo? Deixa eu ver aqui, só para voltar para o Elicit, tá? Ó, então vamos lá. A pergunta, ele respondeu, apesar de a interface dele toda em inglês, como eu fiz a apresentação toda em português, obviamente ele foi buscar as coisas em português. Isso aí é perfeitamente natural para a inteligência artificial, tá? Como a inteligência artificial, ele está sempre procurando, né, os modelos de linguagem lá, ele está sempre procurando as palavras mais próximas, obviamente ele vai procurar as palavras e as fontes em português, porque são mais próximas da pergunta que eu estou fazendo, né? Da mesma forma, se eu procurasse em inglês, ele ia procurar também perguntas e o textos em inglês, tá? Eu já até testei aqui com outras, se eu fizesse a mesma pergunta em inglês, ele provavelmente ele ia trazer outras fontes que não essas daqui, tá? Aí ele faz um resumo aqui, tá? Dos métodos, ok? Todos, né? Aí ele colocou, analisou 10, tá? 10 métodos, 50 usando, ppp, papapá, e tá aqui todas um breve resumo, e aqui, tá? Uma, uma planilha, tá? Aqui com algumas índices que você pode exportar, o estudo de Santos, o estudo experimental, onde foi que ele fez? Foi em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e ele teve o vetor de Aedes aegypti, foi adultos e no formato de larvas, o foco principal, e se ele teve o trecho do texto, tá? O texto todo, acesso ao texto todo. Obviamente, alguns aqui ele não teve acesso ao texto todo, somente o resumo. Deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho aqui para ver se mostra a tabela toda, né? Tá aqui. Então, ó, esse aqui, por exemplo, teve a tabela toda. Então, foi o que eu fiz, né? Eu cheguei aqui no Oliveira, deixa eu ver aqui se... Ah, aqui eu tenho... esses botõezinhos aqui são os tópicos. Eu posso ver os artigos, né? Os papers, as fontes todas, tá? De onde é que tá. Foi na revista Epidemiologia, Serviço de Saúde, 2016. Teve 51 citações. Esse aqui só tem um abstract. Então, ele só procurou no abstract. Esse aqui tem um texto completo, inclusive eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar o PDF do texto completo, tá? Posso chegar aqui e fazer o download, e aí quando eu faço o download, eu jogo lá no notebook LM, tá? O que mais? Eu posso ter os critérios, tá? Que eu usei,
certo? Ok? Tenho aqui as recomendações, tá? De efetividade, da intervenção, ele deu um resumo bem completo. Isso tudo, tá, pessoal? Eu não perguntei nada para ele. Ele colocou esses critérios de acordo com a minha pergunta. Então, eu não disse para ele, ó, pesquise só sobre vetores de públicos de saúde aqui, para da população, tá? Não perguntei. Ele está usando esse critério, foi um dos critérios que ele utilizou para fazer essa busca, tá? Bom, então aqui eu peguei, juntei os critérios, deixa eu ver se eu... uma, uma parte aqui que eu posso adicionar uma coluna, tá? Deixa eu só mudar aqui, eu acho que se eu for... acho que esse aqui. Acho que eu posso... É do mesmo aqui, mas só para... não sei por que no outro não apareceu. Mas aqui eu posso, por exemplo, aqui, depois dessa busca aqui, tá? Eu posso chegar e pedir aqui para adicionar uma coluna, né? A coluna financeiro, por exemplo, e colocar aqui o que é que eu quero dessa coluna. Teve algum gasto público? Tá bem genérico, tá, gente? Você pode até colocar mais. Eu vou adicionar essa coluna, tá? E aqui ele já está vendo lá se esse critério vai existir também, e ele vai dar, ó, não mencionado, tá? Aqui, Fábio Stack, eles mencionam a necessidade de custo de avaliação, indicação de componentes, aqui ele não mencionou, ele vai procurar tudinho. Então, eu posso adicionar prompts, né, aqui também, e ele colocar aqui ó, entre 2000 e 2017, os custos de média da doença variam entre 516 milhões de dólares, aí 1 bilhão, né? Teve a participação do Ministério da Saúde. Então, ele mesmo já foi buscar dentro desse artigo, tá? E aqui, por exemplo, aqui teve custo, tá? E ele está dizendo aqui que foi suportado o Danilo e a Rafaela receberam ajuda financeira da CAPES. Você vê o tipo de coisa que ele pode pegar. Eu falei financeiro, deixei a pergunta em aberto, e foi citado lá que eles receberam suporte financeiro da CAPES, né? De CNPq, provavelmente uma bolsa. E ele citou aqui, entendeu? Então, são esse tipo de situação que pode vir a acontecer aqui nesse tipo de coisa. Mas o que foi que eu fiz, né? Na verdade, voltando ao assunto, cliquei, né? E baixei o PDF do artigo. Ó, esse aqui é em inglês, né? Inclusive, ele foi buscar em inglês, né? Eu disse até, mas aquela minha resposta continua, aquela minha questionamento, não, aquilo que eu disse, né? Sobre ter uma pergunta em inglês gerar resultado diferente, gera, tá? Ele foi buscar um artigo em inglês, mas se eu fizer uma pergunta em inglês, provavelmente não são esses artigos aqui, tá? Então, eu baixei todos eles e fiz essa listinha aqui, né? Então, todos esses artigos aqui que eu subi, né, para o Notebook LM, você agora foi baixado por aqui, tá? Limitações aqui da lista, obviamente, as limitações com relação ao pagamento, né? Você aqui só tem, acho que 10 artigos, se não me engano. Se eu clicar Load More Papers, ele vai colocar até o limite dele, né? Eu acho que são 50, tá? Obviamente, eu não sei se é suficiente para tudo, né? Para o que você vai fazer, para a pesquisa que você está desenvolvendo, mas dá muita coisa também aqui, né? De coisa. Claro, pagando, né? A gente pode até depois matar a curiosidade aqui. Mas enquanto eu botar mais, ó, ele tá fazendo aqui as coisas e está buscando evidências, está buscando financeiro, que eu pedi para colocar, ó, que não mencionou, enfim, não mencionado, aqui, alto valor, enfim, custo de impacto da coisa é de milhões, e tem a fonte aqui também, tudo direitinho, para você investigar, tá? Eu acho que o Elist aqui pode ser uma ferramenta muito boa, eu acho que você já passaram dessa fase, né, pelo que eu vi na reunião hoje,
mas fica aqui a dica também para você usar, tá? E voltando ao Notebook LM, né? Aqui você pode usar e você pode continuar fazendo as perguntas aqui para ele. Claro, eu não sei muitas perguntas que eu posso fazer aqui dentro dessa pesquisa, eu vou aqui mais pela dica que ele tem, mas qual a eficácia dos tratamentos convencionais na remoção de agrotóxicos, biofílicos e persistentes, né? E aí você pergunta isso para ele, guarda a nota, vou pedir para ele gerar um mapa mental aqui também, tá? Só para vocês verem como é que é. Ah, ele gerou 2 aqui, tá? Apliquei 2 vezes, ele ficou gerando aqui. Tem essa nota, ele gera, tá? Aqui eu posso pedir para ele gerar uma tabela, uma coisa. Ele não gera tabela em docx e em, em coisa, não. Ele gera uma tabelinha mesmo aqui para você copiar e colar e botar em outro lugar, tá? Ele tem, aqui eu noto que tem essa deficiência aqui de colocar, tá? E aqui, deixa eu ver o mapa mental que ele gerou, tá? Aqui também, então tem, como é que eu faço aqui, tá? Vou só pegar aqui. Contaminação de água da agrícola brasileira, estudo em região de cana-de-açúcar, aí tem aqui, você vê a metodologia que ele usou, tá? Resultado de contaminação, posso comparar com isso aqui, com essa metodologia, tá? Aqui eu não sei, eu devo ter clicado em alguma coisa, ele fale mais sobre fontes que indicam a metodologia, ele já está procurando, e aqui eu tenho facilmente, posso comparar as duas metodologias desses dois trabalhos através desse mapa mental, né? Muito interessante também. Opa, fechei, queria ficar em tela cheia, né? Então, aqui, ó, aqui do estudo na região de Munhaçu, café, então, objetivo e hipótese, você vê que é um pouco diferente, né, as sessões, mas ele avalia artigo a artigo, que ele coloca também, tá? Muito interessante também para fazer a tradução do conhecimento também, se for o caso, mostrar para alguém ou colocar isso aí, tá? Opa, fechei? Não acredito. Fechei sem querer. Será que eu não salvei? Gente, vacilei aqui. Fechei sem querer. Aí vamos criar de novo, né? Não tem problema nenhum, não. Não foi tão devagar, não. Não sei por que ele não ficou salvo. Era para ter ficado salvo. Aqui ele já colocou em inglês, também não sei por que também, né? Mas ele já. Você vê como cada vez que eu coloco, ele já gera uma coisa diferente, né? Então é muito interessante você ter isso em mente, né? De, de que quando até estava conversando com o pessoal lá na reunião anterior, que é isso também, quando ele começa a fazer muita pergunta e começa a, a como é que se diz, que chamam, né? Variar, não é? Alucinar, certo? Você pode começar tudo de novo, entendeu? Já começa, coloca tudo novamente, né? E vê aqui também, tá? Aqui você pode remover a fonte, tá? Se não quiser levar em consideração isso aqui, quais os principais desfechos, né? Aí ele já está aqui pesquisando em 8 fontes, tá? E aqui, como eu disse, eu salvo, né? Boto aqui, posso depois aqui criar cartões didáticos também, fazer alguns relatórios, vamos ver aqui os relatórios, tá? Só para a gente completar, tá? Você pode criar um zero, você pode criar um guia de estudo, que não é o nosso caso, você pode criar um documento de resumo, e aqui você pode dizer o que é colocar. E o mais importante, que é descrever, tá? Como é que você quer o resumo que ele faça. Isso também é muito importante também. Você alterando aqui esse esse prompt, você gera o relatório de acordo com a sua preferência, tá? Eu vou deixar isso aqui mesmo, posso gerar, tá? Ele está fazendo aqui um relatório, tá? A mesma coisa que eu resumo em vídeo, posso escolher o visual que eu quero para fazer o videozinho, tá? É um vídeo explicativo, é um resumo, vou botar aqui também para ver se dá para a gente, vou usar esse estilo,
Vou dizer que é um resumo, tá? Marquei aqui, tá? E quais são os prompts? Foque, foque, principalmente nos desejos. Me perdoe pelos prompts pobres, tá? Mas ele também vai gerar um vídeo aqui também, em cima disso também, tá? Aqui o relatório, ele está gerando ainda, né? Demora um pouquinho, tá? Lembrando que ele está fazendo esses relatórios aqui com relação a esses que estão marcados, tá? Ele não está considerando o Costa Weber e nem considerando esse documento aqui, tá? Que inclusive ele bota isso aqui, mas ele consegue ler, tá? Esse aqui é só o resumo do PDF que ele não conseguiu mostrar direito. Não é nada código hacker, não, tá? Aqui ele mostra aqui o conteúdo, então ele não está levando em consideração essa fonte aqui, tá? E aqui tem o doc. Como eu fiz aquele prompt em inglês e deixei em inglês, obviamente ele já botou um sumário executivo aqui em inglês. Se eu tivesse colocado o prompt em português, eu não estou entendendo aqui, me perdoe agora a ignorância completa aqui do professor de IA de vocês, porque que ele, de repente, nessa segunda tentativa, ele resolveu fazer tudo em inglês, tá? Aí me perdoem, sendo bem sincero com vocês, eu não tenho explicação para isso, tá? E aí você tem aqui o relatório, né, de acordo, e fez em inglês, cria algumas tabelinhas também, tá? As principais chaves dos achados, enfim, ele gera tudo bem direitinho também. E eu posso também, eu pensava que aqui eu podia colocar como fonte. Ele não deixa eu colocar como uma fonte, eu queria colocar o... Mas se bem que se é um resumo de todos os outros aqui, não tem sentido ele não gerou nenhum documento novo, são com base nos outros, né? E eles, então, eu não posso colocar como uma coisa. Mas as notas eu consigo colocar, né? Eu posso salvar nas observações, ele vai gerar a nota, e a partir daí eu posso chegar e transformar em fonte, tá? Ele vai constar aqui no meio de todas elas aqui com ícone diferente, como eu havia mostrado para vocês. Certo, pessoal? Deixa eu ver o que ele botou aqui mais. Ele já mudou, não sei se vocês notaram aqui, ele já levou em consideração também a... Ele fez uma atualização aqui, eu posso pedir até para atualizar, ó, eu vou desmarcar esse, marcar esse e pedir para ele atualizar. Ah, não, é que eu vou limpar, tá? Eu não sei se ele piscou aqui e vai atualizar automaticamente. Mas a próxima pergunta que eu fizer, por exemplo, essa daqui, ele já está bebendo das 10 fontes. Eu pensava que ele atualizava normalmente, tá? Aqui são só configurações, tá? O estilo de conversa que eu quero colocar. Se eu botar personalizado, você vai dizer aqui o prompt que você quer que ele responda. Use linguagem formal, use uma linguagem. Eu sou. Aí você pode colocar aqui a persona, né? Que a gente falou na outra vez, né? É, colocar a persona e dizer que está sendo colocado aqui o estilo. Eu sou um pesquisador e tudo mais. Da tal, 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 e estou aqui fazendo uma pesquisa. Então, use esse estilo de escrita, use esse estilo de mais formal, menos formal, mais técnico, menos técnico. Então, você coloca aqui e as respostas vão vir para colocar aqui. Aqui também você configura se quer mais longo, mais curto. Aqui, então, você configura mais ou menos o que você vai colocar, certo? Deixa eu ver mais o que que tem aqui para colocar para vocês. Aqui, deixa eu ver. Aqui só isso mesmo, né? Deixa eu ver se ele já terminou de fazer aqui o vídeo. Não, já está gerando o vídeo um pouquinho mais completo, mas aqui eu posso, como eu disse para vocês, colocar que eu posso compartilhar, talvez isso aqui seja útil, né? Compartilhar com vocês aqui, né? Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Um minutinho aqui.
Desculpa, pessoal. Aqui, tá? Voltei. Enfim, deixa eu ver mais o que é. Aqui é para compartilhar, tá? Botar aqui as pessoas que podem colaborar com isso pode ser colaborativo. Lembrando, uma coisa muito importante, que as alterações são feitas aqui, vão ser refletidas em todos os outros notebooks, tá? Então, quando eu compartilhar isso aqui, você pode colocar aqui, né, para acessar e, obviamente, aqui vai ter a opção de proprietário, quando você botar aqui outra pessoa, Bruno Guedes, e eu posso dizer que ele é leitor, ou pode ser que ele é editor, tá? Então, eu vou botar aqui que ele é o editor, e quando eu clicar em enviar, né, eu sou Bruno, vai receber esse notebook lá no notebook LM dele, tá? E vai permitir que ele faça as alterações. Pessoal, eu acho que é isso. Se o pessoal que está aí mais espertinho aí, com o uso do coisa, tiver mais alguma dica ou algum questionamento, né? Não sei se a aula foi boa, mas tu não foi embora, ficou só 6 pessoas aqui, tá? Mas eu estou aqui para fazer aí, de escutar vocês e tirar as dúvidas de vocês aí também. Tá certo? O que vocês me dizem aí? Dária, Lielma, Deise, Professor, uma dúvida. diga lá. No notebook LM, eu posso também ter esses artigos? Se eu não quiser utilizar o ELIST? Você pode Pode, baixar né? artigo em qualquer lugar, qualquer fonte, né? Eu usei o Elist só para dizer, para mostrar para você de onde é que eu estava, de onde é que eu tirei esses artigos. Não tirei, mas podia ser do Google. Deixa eu botar aqui, por exemplo, se eu fazer aqui a pergunta de pesquisa. Vou até botar a mesma pergunta, aqui a mesma pergunta. Quais são as técnicas do território nacional? Tá? Eu vou até tentar colocar esse link bem aqui. Vetores, manejo da etimologia na saúde pública. Vou copiar, tá? Esse aqui e vou tentar adicionar a fonte aqui, adicionar. Aí aqui embaixo tem, se eu colo o texto, se eu anexo um do Google Drive, aqui está contando as minhas fontes, ó, no máximo 50 ou 200 megabytes, tá? Eu vou criar, vou dizer que é um site, e agora ele vai levar em consideração esse link aqui, tá? Ele já está adicionando, ó. Aí eu posso também chegar aqui e no YouTube, claro, uma pesquisa, uma revisão sistemática, eu não vou usar link de internet, também não vou usar vídeo do YouTube que não tem comprovação internet de coisa nenhuma. Mas eu posso colocar aqui, chegar e colocar e, por exemplo, tem esse vídeo aqui do controle de manejo dos vetores, vou copiar o link, tá? E vou chegar aqui nas fontes e vou adicionar um link do YouTube, cola a URL. Não, não pega ali, do Spotify, que são essas opções aqui do coisa. Ele já está colocando aqui, tá? Ele já está adicionando aqui as fontes, certo? E aí eu posso responder a pergunta dele e ele vai buscar nessas fontes. Agora ele vai buscar no link que eu botei e vai buscar naquele vídeo do YouTube também que eu coloquei, tá? Obrigada, professor. Nada? Bielma, Daisy, Samantha, mais alguma coisa? Deixa eu ver se ele fez. Não, tranquilo, professor, muito obrigada. Nada. Deixa eu ver só se ele fez uma referência aqui ao vídeo. Eu acho que eu não sei se ele foi buscar do vídeo, né? Não, acho que ele não. Eu queria ver um exemplo aqui do vídeo, como é que ele busca, que ele faz. Deixa eu ver aqui. Pra ver aqui no vídeo. Ah, tá aqui. Ele fez uma transcrição do vídeo pra gente, tá?
Ele mostra aqui tudo que foi falado no vídeo, tá, em termos de texto, e essa fonte da transcrição do vídeo que ele vai beber aqui também para fazer as referências também. Tá? Então é uma ferramenta, eu acho sensacional, essa possibilidade, apesar, né, dentro do processo de políticas informadas por evidências e da ciência de evidência, a gente não poder usar aí os vídeos, né, como, né, como referências oficiais, né, a menos que você tiver permitido aqui uma literatura cinza para poder fazer isso. Tá bom, pessoal? Professor, só uma última. Eu não sei se eu Diga. não peguei no momento que você falou, mas eu estava pensando aqui em algumas entrevistas, né, que às vezes a gente faz uma pesquisa qualitativa, se ele conseguiria, né, se eu conseguiria puxar as entrevistas para ir em áudio MP3, né, que geralmente é MP3. É, não, mas Mesmo que esteja num drive. eu acho que pode ser. Eu não tenho nenhum MP3 aqui. Oh, que pena, para fazer o teste, mas tá Pois aqui, é. ó. Tá, pode, ó. Pronto, Ah, tá tá aqui aí, a pode. resposta bem aqui. Ah, perfeito. Muito bem. Muito bem. Pode. Inclusive, é uma coisa até legal, né? Você faz uma pergunta, faz um desfecho, ou sintetiza, ou lê alguma coisa, tá com preguiça de digitar, joga o áudio aí e ele pega. Bem, bem lembrado. Para transcrever entrevistas, já que ele puxa, né, e o áudio ele transcreve para depois analisar de acordo com os comandos que a gente der. Ah, isso é ótimo. É ótimo, é ótimo. Me pegou de surpresa também, viu? O MP3 aqui. Confesso para você que eu nunca. Porque, como eu estou envolvido lá com a síntese de evidência, eu não vi a. Como é que se diz? A necessidade de usar um Uhum. áudio, né? Eu nunca tinha testado isso aí. E talvez ele não puxe direto do Spotify, mas se eu tiver as músicas em download armazenado no computador, num drive, ele acabe puxando para poder fazer a análise. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Provavelmente. Muito Obrigada. legal. Legal. Foi bom ter. Obrigado, eu que agradeço, Leona. Vai descobrir mais essa daí. É isso, pessoal. Acho que é. Pessoal, né? Então eu vou tentar ainda organizar. Vou conversar com vocês, com o pessoal do grupo, né? Para a gente ainda fazer mais uma apresentação de tira dúvidas, Uhum. tá? Participou muita gente, né, hoje. Porque primeiro foi pouca gente hoje, eu acho que pegou meio pessoal de surpresa. Já, no máximo nós tivemos aqui foi 9 pessoas, tá? E aí eu não sei, das duas, ou o pessoal estava ocupado realmente, ou já estão dominando, né? Porque eu vi que algumas unidades matriciadoras também já estão usando isso aí, né? Já estão usando, inclusive tem uma discussão do uso, do retrabalho que teve, Uhum. né? É bem interessante, já estão usando e já estão até mais craques do que eu. Até eu esperava o Bruno aqui, o Bruno está usando muito aqui, eu esperava até que ele colaborasse aqui com a ajuda aqui também. Certo, pessoal? Eu acho que tem Daisy, bastante gente lá na Samantha, outra sala também. talvez. Eu tinha até Ficou imaginado meio... que viriam mais para cá, porque o Fernando colocou, né, 2 representantes só, mas eu acho que foi mesmo uma galera para outra sala. Essa divisão aqui atrapalhou um pouquinho. Faz sentido, é mesmo, Leon, é isso aí mesmo. Acho que foi isso. Tá tendo a outra no horário concomitante. Mas tá gravado, né? É uma pena não responder as dúvidas pessoalmente aqui, né? Na hora que sai, né? Está gravado, tá tudo direitinho aqui. Perfeito. Agradecer então vocês 4 que ficaram aqui comigo. Obrigado, Dária, Samantha. Aliás, não tem 6 não. Tá contando 6 comigo e e com a apresentação. E se eu parar a apresentação aqui, Estamos em 5. vai ficar só assim. Deixa eu parar aqui, quer ver? Aí tô me achando exclusiva. Não é? Aí falando de 4 pessoas, gente. Mas isso. Pois é verdade, viu? É É verdade. privilégio. Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço aí vocês estarem Uma aula aqui. particular. Aula particular, quase. Pois é isso, gente.
Aí vocês depois, eu vou compartilhar esse vídeo, né, com o pessoal, e eu vou dar até mais uma. Antes do nosso... Vocês vão, né, para Campo Grande? Todas estão escaladas. Então vamos nos ver lá. E eu quero, semana que vem, antes da nossa viagem, fazer um tira-dúvidas aí no horário que não tenha todo mundo, né, que tenha a maioria das pessoas para a gente tirar essa dúvida. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. A gente se encontra aí. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijos. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, Boa boa noite. noite, obrigada. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.